Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar um novo capítulo, né? No módulo 3 e o capítulo 7, que vai ser o capítulo da nossa avaliação, né? E a gente vai entender um pouco mais daquilo que a gente já começou a estudar. Os capítulos anteriores, vocês conheceram um pouco sobre os povos pré-colombianos, vocês entenderam um pouco sobre a expansão marítima, né? E os desejos europeus que vinham aí na Idade Moderna, esse desejo de se expandir, esse desejo de um enriquecimento, né? Vocês vão lembrar aí do que a gente falou mês passado, que foi justamente a formação dos estados europeus. Qual era a base econômica desses estados já formados, né? Principalmente a Espanha, o qual a gente vai falar sobre a chegada desses espanhóis à América e o contato com esses povos americanos, principalmente os povos astecas e os povos incas. E agora a gente vai entender, né, quais foram as marcas dessa expansão marítima que vai marcar a modernidade aí no século XV, no século XVI, né? E a gente já vai começar por esse título, O Novo Mundo, né? Por que o Novo Mundo? Porque é óbvio que existia um velho mundo, né, pessoal? Então, mas qual era esse velho mundo? Eram as civilizações da Europa, né? E no contexto de modernidade, no contexto da expansão marítima, do mercantilismo, esses estados formados, né? Esses estados absolutistas, eles vão investir muito nessa expansão territorial, né? Principalmente pela busca de novos territórios para explorar, novos territórios para enriquecer o velho mundo, no caso a Europa. Foi justamente isso que a gente viu nos capítulos passados. Qual era a intenção do mercantilismo? Qual era a intenção da expansão marítima? Não era o fortalecimento do Estado? Né? No caso aqui, os espanhóis eles queriam ser fortalecidos politicamente e também economicamente, pela invasão de novos territórios, né, principalmente na África e na América. Então, esse novo mundo vai ser aí representado por essas questões. E quando a gente também vai falar de novo mundo, a gente vai lembrar de como foi esse contato, né? Que foi um contato talvez não tão diferente do contato feito aqui no Brasil no período da colonização, né? Os espanhóis, eles chegaram às terras americanas e se depararam talvez com algo inesperado, que seria os nativos americanos, né? A gente percebeu quando falávamos desses povos americanos, maias, incas e astecas, a gente percebeu que eles já possuíam um império, alguns deles, principalmente os astecas e incas. Eles eram povos construtores, já tinham ali toda uma estrutura política, uma estrutura econômica. E aí, quando esses espanhóis chegam, a gente vai perceber que o que vai acontecer é o quê? É o espanto, né? É o espanto com tanta diversidade. É o modo de vestir, ou talvez um modo de prestar culto aos deuses, né? Então vai ser um encontro marcado pelo choque cultural, né? Porque eles vão perceber que os nativos eles não vão se vestir como os europeus. E isso vai fazer com que os europeus comecem a chamar esses povos indígenas de bárbaros, de selvagens, né? E eles começam ali a impor sua superioridade europeia em comparação aos indígenas,
né? E aí, esse tópico vai falar muito bem qual era a intenção de Cristóvão Colombo, né? Que a gente sempre fala que foi esse o descobridor das Américas. Então, qual era a intenção dessa expansão pela América? É justamente a encontrar metais preciosos. Então, os europeus, eles se depararam, né, com um mundo diferente. A princípio, eles não vão encontrar metais preciosos logo na chegada, mas eles vão utilizar os indígenas para ali explorar todas as riquezas do território, né? Eles vão se deparar com indígenas, eles vão se deparar com alimentos que talvez eles não tinham conhecimento da existência, como a mandioca, o milho, a batata, o tomate, né? E eles vão começar a descobrir uma variedade de produtos naturais que para eles iriam trazer lucro, pessoal. E aí essa chegada ela também vai ser marcada por grandes perdas, principalmente para os impérios, principalmente para os impérios Azteca e Inca. Né? A gente já vai começar a perceber que essa expansão territorial dos espanhóis ela vai acontecer aí no século XVI, né? Principalmente liderada por Hernán Cortés. Né? Hernán Cortés com sua tripulação vai chegar em 1519, né, na capital Tenochtitlan, e a gente vai lembrar que essa capital aí, eu comentava para vocês nos meses anteriores, era uma capital comercial aí importantíssima para o Império Azteca, né? E eles vêm com a intenção de tomar esse território e subtrair essas riquezas. E é dessa forma que eles vão começar a invadir o território asteca, né? Essa invasão ela vai ser um processo, né? Ela vai ser um processo e esse processo é marcado principalmente pela prisão aí do imperador Montezuma II. Né? Nos primeiros dias, os espanhóis começam a conhecer a cidade e também começam a buscar estratégias, né, que pudessem tomar de forma mais rápida e mais eficaz o território. E essas estratégias vão ser marcadas principalmente, né, no momento que os espanhóis tentam negociar aí, eles tentam negociar essa fixação dos espanhóis nos impérios astecas, principalmente através dessa negociação, né? E aí o que vai acontecer? Durante uma cerimônia religiosa, onde o imperador ele iria ali receber a proposta dos espanhóis, o que vai acontecer? A população asteca ela vai se rebelar durante a cerimônia religiosa e vai se levantar contra os espanhóis, porque não vai aceitar essa dominação. E o que vai acontecer? Vai acontecer um massacre, porque durante esse culto religioso, né, ali mais de 2.000 pessoas foram mortas, né, no templo asteca. Dessa forma, a população ela vai conseguir aí, até esse momento, expulsar os espanhóis, né? Só que o imperador ele vai ser morto, né? E aí, com a morte do imperador, a população ela vai ficar um pouco sem saber o que fazer, ou melhor, fragilizada. E aí, nesse momento, é que o Hernán Cortés ele vai buscar apoio de alguns indígenas, né, para tomar principalmente a capital Tenochtitlan. E aí, a capital econômica Tenochtitlan vai ser ali um dos focos dos espanhóis, principalmente por causa aí da riqueza da agricultura e do comércio, né? E aí, o que vai acontecer? A capital Tenochtitlan vai ser aí um dos alvos dos espanhóis, né? E aí a gente vai perceber sempre
essa tentativa de dominação espanhola sobre a população asteca. Depois que os espanhóis depois que os espanhóis conquistam ali a capital, né? Conquistam a capital, eles começam ali travarem várias guerras, né? Violentas guerras entre os espanhóis e os nativos. E o que é que vai acontecer nessa luta física, né? Essas guerras violentas entre os espanhóis e astecas, o que a gente vai perceber é que existiu a dominação religiosa, né? Porque a maioria dos espanhóis, eles praticavam a religião católica. Então, eles começavam a impor ali a sua religião para os nativos, principalmente destruindo os templos astecas e colocando ali realmente as igrejas católicas, né? E também outra forma de dominação foi o pagamento dos impostos, né? A gente vai perceber que os astecas eles vão tentar se desvencilhar dessa dominação, porém existiram alguns motivos, né, para a vitória espanhola, principalmente porque nesse processo de dominação, né, de fragilidade após a morte de Montezuma, os espanhóis vão conseguir novos aliados, né? Os espanhóis vão conseguir aliados principalmente com os povos locais, alguns dos povos locais. Os espanhóis, eles vão ter uma superioridade bélica, eles vão ter armas, né? Eles vão ter cavalos, que isso ia possibilitar, né? Ia possibilitar com que os ataques eles dessem mais resultados. E também um dos principais motivos da derrota e do povo asteca foi justamente as doenças religiosas. Apenas uma gripe ela poderia trazer milhões de mortes de nativos, já que esses nativos eles não tinham contato aí com esses tipos de doenças. Então nessa aula a gente viu de que forma os espanhóis eles conquistaram o Império Azteca e de que forma aí aconteceu esse processo de dominação espanhola na região que outrora viviam os povos astecas. Finalizando esse primeiro vídeo, vocês terão que fazer atividade, né, das páginas 308 e 309. Lembrando que eu vou corrigir e comentar essas questões na data do dia 4. Ou seja, eu vou querer receber essas atividades amanhã, tá bom, gente? Pra gente corrigir, comentar e já avançar o nosso conteúdo.